a Rodrigues Alves para receber o pessoal. Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Hoje, da BTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Quero saudar e agradecer ao nosso presidente do Sul Export, Gesualdo Silva. Obrigado, Gesualdo, por nos acolher numa ampla programação aqui do Brasil Export. Quero também registrar a presença do presidente do Conselho Nacional aqui conosco, José Roberto Campos, saudar o amigo Ricardo Molista, diretor executivo do Sopesc e presidente do Santos Export, e César Meireles, nosso presidente do Conselho Internacional. Hoje, o tema da live, carga aérea e intermodalidade no Brasil. É com grande satisfação que eu agradeço ao amigo Eduardo Sanovics, presidente da ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Eduardo, obrigado mais uma vez. Eduardo, que é nosso conselheiro do Brasil Export. Tenho certeza que teremos uma tarde maravilhosa aqui sobre esse tema tão importante. Quero saudar Adalberto Febeliano, vice-presidente da Modern Logistics. Adalberto, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui nesta tarde conosco. E, por fim, saudar o Otávio Meneghetti, diretor da Latam Cargo Brasil. Otávio, também muito obrigado por ter aceito participar aqui. Eduardo, eu vou passar para você, para que você possa fazer uma saudação inicial, falar um pouco sobre o tema, e você irá conduzir aí da melhor forma o debate na tarde de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, e a palavra está com você, Eduardo. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os colegas dos diversos modais do transporte brasileiro. Eu vou, Fabrício, até aproveitar aqui, acho que com a chegada da BEAR e de outros companheiros, daqui a pouco a gente precisa discutir esse portuários no seno do Brasil Export. Nós estamos falando de logística de forma generalizada. Daqui a pouco eu vou começar a entrar naquele bando dos excluídos. Mas, brincadeiras à parte, eu queria aqui externar meus respeitos a todos os colegas dos diversos modais, saudar todos os conselheiros e dizer que, para nós, é sempre uma oportunidade especial quando podemos debater carga aérea, particularmente com colegas que operam em outras
em outros segmentos do transporte, principalmente discutindo intermodalidade, na medida em que a aviação é um segmento dos mais atingidos pela crise e aquele cujas estratégias de saída são muito singulares, né? Eu já tive a oportunidade, estou vendo o Brigadeiro Bertolino aqui, um prazer tê-lo conosco. O Brigadeiro Bertolino é um dos lendários profissionais da aviação, e se houve Olimpíada e Copa do Mundo no Brasil, em parte devemos ao Brigadeiro Bertolino, que na época gerenciava o CGNA. Eu queria, então, colocar aqui o seguinte: eu já tive a oportunidade de compartilhar com o Conselho os temas, os números e os dados da aviação de forma geral. Eu não vou repetir a apresentação aqui, porque creio que o palco deve ser dado ao tema carga. Vale registrar, no início da pandemia, nós tivemos uma queda da malha aérea para pouco menos de 8%. Isso impactou não apenas o transporte de passageiros, mas também o transporte de carga. Houve um processo de recuperação dessa malha ao longo do segundo semestre do ano passado, com a implantação dos protocolos de segurança sanitária. Novamente mergulhamos no início desse ano, e a boa notícia a compartilhar com todos é que neste mês de junho temos o primeiro mês do ano com mais de 50% da malha aérea regular no ar. Esta é a primeira notícia. Segunda notícia, no dia de hoje, começou a voar uma nova empresa aérea, a ITA. Nós temos uma expectativa de que, enfim, ela cumpra seus objetivos corporativos e amplie sua frota e possa se somar, se consolidar como mais uma opção para os passageiros e também para o transporte de carga. Vamos ver como ele evolui. Há poucas semanas assumiu um novo CEO, é um colega tradicional do setor, Adalberto Boxa. Vamos ver como isso deve avançar. Mas o tema de hoje é o tema da carga, é o tema da intermodalidade. Os dois colegas que estão aqui são de uma experiência enorme no assunto, apenas para que vocês diferenciem. O Adalberto Febeliano vai poder se apresentar, ele dirige a Modern. A Modern é uma empresa que exclusivamente trabalha no tema carga, como um integrador de logística. O Otávio Meneghetti está na Latam Cargo, também dedicada à carga, mas integrada a um grupo que faz transporte nacional e internacional de passageiros. Portanto, nós teremos aqui a visão de dois profissionais de duas empresas diferentes, portanto, podem agregar e colocar de maneira bastante ampla e multidisciplinar o tema que está proposto. E, sem mais delongas nem perda de tempo, Fabrício, se você me permite, eu queria passar a palavra por ordem alfabética de empresa, primeiro ao Otávio, por aí entre 10 e 15 minutos, depois ao Febeliano, também pelos mesmos 10, 15 minutos, e depois a gente abriria, eu vou fazer um pequeno comentário de fechamento também muito rápido, mas a ideia é abrir ao final, nós costumamos ter aqui 1h30, como você me instruiu, para que os colegas possam, praticamente 40 colegas aqui, para que cada um possa fazer perguntas, questões, sugestões, enfim, que a gente possa debater os temas de interesse de todos. Então, eu queria, Otávio, te passar a palavra, se você já tiver ligado. Então, a bola é sua. 15 minutos. Beleza. Aí, quando for lá para 14, 13, eu te aviso. Tá, joia. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Fabrício também. Uma honra estar aqui e participar com vocês. Acho que no final das contas, né, a gente debate um pouco de logística, infraestrutura, então acho que é algo que enriquece a todos nós, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aí do transporte aéreo, né? Eu gosto de partir para um alinhamento básico, como que a gente enxerga um pouco o tipo de carga, né, que a gente transporta, né? Ou quais são as variáveis que habilita, né, na minha visão, né, o transporte aéreo. Então, a gente acaba trabalhando com 3 fatores, né, preponderantes. A geografia, né, tudo aquilo que é difícil, né, complicado, distante, né? Eu sei que, né, tem vários representantes aqui que operam as geografias das mais formas possíveis, né?
mas isso é um habilitador do transporte aéreo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o caso de Manaus, né, que é a principal rota de carga do Brasil. Um outro, né, que eu gosto de comentar, acaba sendo um habilitador, né, do transporte aéreo, e tudo aquilo, né, que pode, em algum momento, tocar o tempo, né? Então, a gente fala muito de perecibilidade. Então, a gente tem dentro da perecibilidade, né, a roupa, por exemplo, a moda, né, você tem a comida, né, você tem perecíveis de forma geral, e o próprio tempo, né, os documentos, né, por exemplo, a gente que está vivendo muito né, no contexto aí de e-commerce, né, então a gente vê, por exemplo, né, o varejo, então isso tudo habilita o transporte aéreo de carga, tá? Bom, falando um pouco do nosso cenário, né, falando um pouco de como a gente vê a indústria nesse momento, como o Eduardo já comentou, né, é uma das indústrias mais afetadas, né, isso não é muito diferente, seja olhando nacionalmente ou internacionalmente, né? Então, se a gente olha os dados da IATA, né, fechamos o mês passado, né, como capacidade da indústria, quase 20% menor em ATK, né, versus o nível pré-crise, né? E quando a gente acaba olhando um pouco o nosso negócio aqui nacional, né, a gente vê que a nossa capacidade ela é ainda menor, né? Então, óbvio, a gente acabou de passar, né, espero que assim seja, né, por uma segunda onda, né? Então, a gente tem um impacto de capacidade mais do que 30%. Né? Mas é uma indústria que tem, né, ociosidade, ela tem capacidade para transportar, um pouco diferente, talvez, a escala, né, se comparar a um avião, né, versus um navio, versus um rodoviário, um caminhão. A gente está falando que os aviões passageiros, né, eles do transporte doméstico, né, que são os estreitos, transportam aí de 2 a 4 toneladas por voo, mais ou menos, né? Em média 2 toneladas. Quando você olha aviões cargueiros aí, que tem a Modern com 737 dela, mais ou menos aí 18 toneladas, 20 toneladas, e a gente opera uma frota de 767, que opera 50 a 55 toneladas, dependendo, tá? E a gente vê, né, nesse momento, que pela falta dos aviões passageiros no mundo, né, o avião passageiro ele representava 2/3 da capacidade da indústria aérea, né? E a indústria, naturalmente, né, cargueira, ela cresce o que ela consegue crescer, que é marginal, é muito pouco. Então, se você olha um ano contra o outro, esse 1/3 remanescente da indústria cargueira, aviões cargueiros efetivamente, ele cresce 15%, né, porque ele tem uma ociosidade, ele ocupa a ociosidade, e você avança em aviões ineficientes em termos de combustível, rotas e tudo, né? E o avião passageiro ele ainda demora, se a gente pode comentar assim, para decolar. E demora para decolar porque basicamente você tem duas coisas por trás, né? A baixa de passageiro, efetivamente, e as grandes barreiras sanitárias, né? Então, você acaba tendo muita barreira ao longo do mundo e por isso, né, a oferta de avião passageiro, né, do porão desses aviões passageiros, elas ficam basicamente estáticas e depressivas, né? O que a gente começa a perceber agora, né, pelo avanço da vacinação e tudo, que isso começa a habilitar mais esse transporte, tá? Bom, falando um pouco do nosso mundo, né, de intermodalidade, o que a gente vê, a gente observa que o transporte aéreo ele tem uma relação de escala muito diferente de outros modais, né? A gente é muito conectado, né, nesse contexto, de forma geral, pelo rodoviário, né? O rodoviário ele acaba sendo um híbrido, né, um flex de tudo que a gente opera, né, entre distâncias, né? E a gente acaba tendo muito dessa competição, mas também dessa conexão, né? Então, quando a gente olha, óbvio, né, o que a gente opera hoje, né, como transporte aéreo, a gente tem que se lembrar que valor agregado é um fator preponderante, né? Então, se a gente compara, por exemplo, né, quando a gente olha no fluxo internacional, também segundo dados da IATA, né, o transporte aéreo versus o transporte marítimo relativo nesse momento, ele está na casa de 8 vezes mais em preço, né, mais caro em preço. Então, não é qualquer, entre aspas, né, qualquer produto ou commodity, né, que ele se conecta e ele tem essa estrutura de custo que ele possa pagar por isso, até porque a capacidade do transporte aéreo, né, ela não é muito grande, tá? Então, naturalmente, a gente trabalha, né, e a gente opera muito em cima de commodities de valor agregado elevado, onde você tem alta demanda, né? Então, por exemplo, né, quando a gente olha no mercado nacional, a origem,
né, que ela tem grande demanda de frete, ela acaba sendo Manaus, por ser a Zona Franca, por ter uma grande demanda nesse sentido, e tem produto acabado, porque ela tem um setor industrial produtivo muito relevante, e São Paulo, né? Então, você tem essas duas bases que têm a demanda produtiva com valor agregado, né, de eletrônico, de partes e peças, de produção industrial. Quando você sai desse eixo, né, aí você começa a se deparar com a relação da competição por preço, né, e com outros modais efetivamente. Então, e você, inclusive, tem a competição do rodoviário, né, você tem em alguns lugares competição até mesmo da cabotagem, né? Então, isso sim acaba, né, influenciando muito em como as coisas vão se conectando, né? Eu não acho que, de forma geral, né, o transporte aéreo ele se desconecta da cadeia, pelo contrário, né, ele faz parte da cadeia, né, porque, né, determinados insumos você precisa ter um estoque menor, né, e por isso você precisa, né, ter ali o just in time, né, você precisa se conectar à cadeia com prazo rápido para você não gerar um grande passivo, né. Mas, por outro lado, ele acaba se distanciando pelo próprio efeito da escala, né, isso é um fato. E aí, quando a gente olha a lógica de produto acabado, quando a gente vê malha, né, a gente vê que a gente ainda tem um grande passo para caminhar em desenvolvimento, né, mas muito conectado nesse sentido também à produção, né. Então, por a gente ter uma grande concentração, principalmente no Sudeste, né, a gente vê que a gente vê muito one way, né, a gente só vê uma ida, né, então a gente só vê geralmente a demanda pelo produto aéreo, né, muito aonde você tem a produção efetivamente industrial, né. Quando a gente olha a carga de retorno, que a gente chama no modal, né, a gente vê que a gente tem ainda um caminho muito grande de desenvolvimento, porque aí você tem fretes marginais, se a gente pode falar assim, por uma capacidade que a gente gera para aquela localidade que a gente opera, né, que com baixa demanda, se a gente pode comentar, né. Então, acho que isso acho que é um pouco da nossa dinâmica, né, e a todo momento é como a gente fica tentando, né, como negócio, né, gerar e desenvolver determinadas regiões onde a gente tem possibilidade de carregar muito mais carga, né? Então, a gente acaba buscando mais carga e muitas vezes competindo também com o rodoviário, tá? E eu acho que como grandes desafios para a gente falar, né, obviamente, né, a gente tem desafio de segurança, né, é importante a gente colocar aqui, porque dado que a gente trabalha com muito valor agregado, né, é preocupante que esse último ano e 4 meses a gente acabou não tendo tantos incidentes, né, mas pré-pandemia, né, a gente teve, né, invasões lá no Galeão, né, a gente teve roubo, né, na área do Terminal Internacional de Guarulhos, a gente teve também invasões ali em Viracopos. Então, a temática segurança, ela é uma temática importante, que ela tem que estar viva no nosso cotidiano, né? Porque a gente tem que lembrar que o aeroporto, né, ele transaciona um valor acabado, né, e cargas de alto valor, né? Então, acho que isso é um fator importante, né? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente vê que a gente avançou já bastante, né? Acho que as concessões, elas trouxeram uma dinâmica importante para a gente, né? Que antes a agilidade em discutir, negociar, investimento, né, e ter essa abertura, né, com os aeroportos, ela tomava um tempo de discussão muito maior do que toma hoje, né? Hoje, os concessionários eles são muito mais, né, ágeis, né, em discutir os negócios, em vislumbrar iniciativas, vislumbrar negócio. Então, acho que isso também ajuda um pouco a gente a caminhar, né? E eu acho que um terceiro ponto, né, quando a gente olha de modal, né, e de oportunidade, vem também o que a gente fala de judicialização, né, ou a quantidade de regras que a gente tem que operar, né? Então, naturalmente, a gente tem que cumprir, né, o escopo técnico da segurança, né? Mas quando a gente vai no âmbito fiscal, né, a gente tem diferentes abordagens, né, nas receitas estaduais diversas aonde a gente opera e aonde os nossos clientes também, né, querem o serviço, né? Então, de norte a sul, né, você tem regiões onde você tem transporte, né, fiscalizações que são muito mais ágeis do que outros lugares, né? E isso, naturalmente, tira o incentivo de operar um modal aéreo, por exemplo. Se você é focado em prazo e a tua carga fica retida, né, 24 horas, 48 horas, 72 horas, o valor por aquilo que você está pagando, ele já foi, né? Ele já foi consumido no tempo, na burocracia
né? E isso a gente observa muito pela discussão com os nossos clientes, que é um fator preponderante também para você fazer, né, um serviço diferenciado para o consumidor, né, ou para o cliente que quer pagar, né, da ponta. Então, e eu acho que, por fim, né, por trás disso, do tema de fiscalização e judicialização, a gente também tem que comentar, né, que, assim, de tudo que a gente opera, né, a maior parte dos processos onde a gente opera interdomésticos estão no Brasil, né? Então, essa é uma discussão que a BR tem puxado, principalmente lá com o time de passageiros, mas isso também acontece no nosso mundo de carga, né? Então, a gente vive isso, né? A judicialização, por exemplo, de processos relacionados à aduana, né? As regras aduaneiras, as regras de fiscalização, né? E, naturalmente, né? Eu acho que a gente busca sempre simplificar, né? Então, se eu pudesse aí, acho que fechar outra coisa, né? Fechar um pouco da minha fala nessa discussão, né? Por exemplo, a gente precisa avançar em digitalização do segmento, né? Então, a gente vê principalmente para o internacional, né? Que é um fator importantíssimo, né? Que pode colocar, inclusive, a gente, né? Como uma grande referência positiva, né? E como que a gente avança, né, mais rápido, por exemplo, com o portal único, né? Que a gente está aí há 2, 3 anos tentando, né, trabalhando, fazendo os testes e tudo virando, mas assim, até hoje ele não foi implementado e já é uma discussão ultrapassada se a gente for falar em termos de processo, a questão da documentação, né, dos manifestos, né, da transmissão eletrônica, né, de uma fiscalização de fato, né, planejada, eficiente, com algoritmo. Então, a gente já vê muito essa discussão, né, quando a gente fala de mundo internacional, e a gente vê que o Brasil ainda está dando esse passo. Então, eu acho que são temas super importantes para a gente, como segmento, ajudaria muito a complementaridade, né, do que a gente toca, dos processos, né, e também com o modal, né. E, naturalmente, eu acho que o modelo mais eficiente, né, não vai existir, porque ele vai depender de cada dinâmica, de cada segmento. Mas eu acho que quanto mais a gente simplifica processo, né, e a gente torna acessível, né, o segmento, por exemplo, aéreo, né, o modal aéreo, a gente vai ter muito mais complementaridade, né? E eu sinto que, às vezes, né, eu acho que o arcabouço, a complexidade, né, isso acaba afastando a gente de desenvolver coisas em conjunto, né? Então, acho que isso é um pouco aí, Adalberto, de como eu vejo o tema. Muito grato, Otávio. Oi, Eduardo. Muito grato. Eu queria passar a palavra agora ao Adalberto Febeliano, da Modern, para fazer também sua apresentação, e a ideia é também 15 minutos. Adalberto, por favor, a palavra é sua. Você está no mudo, Adalberto? Claro, desculpe. Bom, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Fabrício. É sempre uma enorme satisfação poder conversar com vocês aqui um pouquinho sobre carga aérea. Parabéns pela apresentação, Otávio. Bom, pediram para eu fazer aqui conversar um pouquinho sobre o histórico da carga aérea no Brasil. Eu preparei aqui uma apresentação rapidinha, não vai ser nada muito complicado. Então, vamos, né, só para a gente poder organizar um pouquinho aqui nosso raciocínio, né? Basicamente, eu vou falar com vocês sobre como foram os anos pioneiros da carga aérea, como é que recentemente tem sido esse desenvolvimento, como é que esse mercado no Brasil se comportou durante a pandemia, qual é a importância da intermodalidade para a gente na carga aérea e quais são as tendências e oportunidades que a gente está vendo aí no curto e médio prazo, e a gente faz uma conclusão rápida, né? Nos anos pioneiros, esse aqui é uma fotografia, infelizmente eu não tenho a data exata, eu aposto com vocês como isso é começo da década de 50. Vocês podem ver aí no carrinho na esquerda o logotipo da Panair, então isso é uma operação da Panair. Reparem na parte direita da foto, que o que tem ali não é bagagem de passageiro, o que tem ali é encomenda, é carga, né? E nós temos vários outros exemplos, como esse aqui, da Varig levando Fuscas. Isso aqui, provavelmente, final dos anos 50, começo dos anos 60. Essa foto, isso aqui,
em Santarém, também final dos anos 50, começo dos anos 60. E reparem só que a gente está falando aqui de uma propaganda da Pan American Airways System. Isso aqui é dos anos 30. E reparem aqui que a gente já está falando em encomendas, né? Então, a carga aérea ela sempre foi muito importante para fechar a equação econômica das operações das empresas aéreas no Brasil. Esse aqui é um gráfico de como foi o crescimento do transporte aéreo de passageiros e de carga desde 1959 até 1980. Vocês podem ver aqui que a carga e o volume de carga e o volume de passageiros ele anda muito próximo. Por que ele anda muito próximo? Porque a principal capacidade que é ofertada no mercado para transporte de carga é o porão dos aviões de passageiros. Então, na medida em que você tem um maior volume, né, de voos de passageiros, você tem mais capacidade no porão de carga, portanto, você tem o crescimento do mercado mais ou menos na mesma tendência. Tá? Só que quando a gente olha recentemente, houve uma mudança muito marcante nisso. Nós tivemos aqui, né, entre 80 e 95, aí um crescimento relativo da carga, provavelmente não fiz um estudo muito detalhado, mas provavelmente em função do crescimento da própria Zona Franca de Manaus, que nós sabemos é o principal mercado de carga aérea do país. Mas o que é importante mesmo é esse crescimento explosivo que nós vimos no transporte de passageiros no Brasil a partir de 2003. 2003 foi um ano muito ruim para as empresas aéreas. O dólar chegou a R$ 5,00 lá em 2003, né? Então vocês imaginam como isso para as empresas aéreas foi problemático. Mas passado essa crise lá em 2003, como o preço, nossa deregulation, né, a liberação dos preços das passagens aéreas veio de 2001 com o fim do controle governamental sobre preços, e aí, então, a partir de 2003, 2004, passada a crise, a gente tem uma explosão no transporte de passageiros. Nós triplicamos o número de passageiros transportados em 10 anos. E aí a gente vê que, né, há um descolamento em relação ao transporte de carga. O que é importante a gente lembrar é que a carga nunca foi tabelada. A carga aérea sempre teve tarifas liberadas. E é por isso que a demanda, né, e a oferta sempre tiveram mais ou menos em equilíbrio. Então, não houve a possibilidade de um barateamento apreciável das tarifas de carga, porque elas já estavam condizentes com os custos operacionais. Aí, então, né, a gente vê esse crescimento do número de passageiros, porque aí sim houve ganhos de produtividade muito significativos e foi toda a diferença que nós vimos no crescimento da aviação nesse período. Né? Durante a pandemia, o que foi que aconteceu na carga doméstica? Vocês podem ver aí, isso aí eu tenho 4 anos de movimento de carga, vocês podem ver nas barras cinzas e vermelhas que não é um mercado que está em forte crescimento, é um mercado que está mais ou menos estável. Né? Essa barrinha azul é o ano de 2020, então nós tivemos um mês de janeiro e fevereiro bastante razoáveis, março já foi um pouquinho mais fraco, e aí em abril despencou o volume de carga transportada. E esse volume veio crescendo ao longo do tempo, e essa barrinha verde que vocês veem em janeiro, fevereiro, março e abril é a recuperação já neste ano. Quando a gente olha isso de maneira relativa, a gente vê que isso aqui é só a partir de janeiro de 2020 até abril de 2021. Então, vocês podem ver que em abril, quando o Eduardo mencionou que o volume de voos de passageiros caiu a 8% do que tinha em janeiro, né? Você vê que a carga despenca junto, mas ela se recupera muito mais rapidamente, de modo que lá em dezembro do ano passado, a gente já tinha mais ou menos o mesmo volume de carga transportada que em janeiro de 2020. Sempre lembrando, né, como vocês podem ver no gráfico de cima, janeiro e fevereiro são os meses mais fracos para o transporte de carga. Quando a gente olha para o transporte internacional, isso é ainda mais marcante.
é a mesma estatística, mesma estabilidade de mercado, não tem uma grande tendência de crescimento, é um mercado, né, que indica alguns sinais de maturidade, mas, se você olhar de maneira relativa, né, reparem que a carga aérea internacional ela sofreu muito menos do que a carga aérea doméstica. Então, ela cai aí uns 30% e não 60%, como tinha sido a carga doméstica. Por que que isso acontece? Porque o Brasil é uma economia muito complexa, muito diversificada. Nós estamos inseridos em diversas cadeias mundiais de valor e, na medida em que você não tem mais o porão dos aviões de passageiros, entram em cena os aviões cargueiros. E, também, além dos aviões cargueiros, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, foi muito rápida, muito eficaz nas suas respostas e permitiu também o transporte de carga em aviões de passageiros com algumas medidas de segurança. E isso permitiu, então, que no transporte internacional de carga o impacto fosse significativamente menor. E se a gente olhar para o total de carga, né, internacional e doméstica, lembrando que a carga internacional no Brasil é 2 vezes mais importante do que a carga doméstica, então nós temos essa curva final aqui, em que nós, no final do ano passado, no final de 2020, já tínhamos praticamente recuperado o mesmo volume de carga do início de 2020, quer dizer, ano a ano. Então, o que é importante a gente notar aqui, não houve um crescimento do volume total de carga aérea transportada. O volume total de carga aérea transportada foi mais ou menos o mesmo que nos anos anteriores. Mas o que houve, sim, foi uma mudança na forma de transportar essa carga, usando mais aviões cargueiros e usando aviões de passageiros adaptados para o transporte de carga. Né? É importante lembrar que o nosso transporte, o transporte aéreo, ele é forçosamente intermodal. Eu posso assim mencionar talvez 2 ou 3 exemplos de aeroportos onde você tem atividade produtiva, né? onde as mercadorias nascem ou são utilizadas no aeroporto. Isso é muito raro. Normalmente você vai precisar sempre fazer uma conexão intermodal para completar o transporte aéreo. E no Brasil, como você sempre está buscando velocidade com o transporte aéreo, o modo rodoviário é o nosso modo preferido, é o que dá mais flexibilidade e mais rapidez na operação da cadeia como um todo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para 2 coisas. Né? Que se, por exemplo, o TIC, né, o Trem Intercidades de São Paulo, sair e fizer a conexão de Viracopos com a cidade de São Paulo, aí você vai passar a ter um outro modo de transporte que vai poder oferecer a mesma rapidez, a mesma eficiência que o transporte rodoviário, talvez até mais eficiência. Então, existem algumas oportunidades ainda para serem exploradas. E na Modern, nos últimos 2 anos, nós tivemos 4 situações de transporte, de trânsito aduaneiro de cargas que chegaram no Porto de Santos e precisavam ir para o norte ou para o nordeste do país, e os donos dessas cargas tinham pressa. Então, é curioso, né? A gente normalmente não associa isso, você fazer uma parte do transporte por via marítima e outra parte por via aérea. Mas acontece, e acontece com relativa frequência, como eu mostrei para vocês. Tá? O Otávio já mencionou isso, há uma preocupação grande nossa com a segurança. E quando a gente fala em segurança, tem tanto a segurança contra atos ilícitos, mas também a segurança mesmo, safety, a segurança dos voos e da aviação. Nós temos muita preocupação com, especialmente, o comércio eletrônico, em que você começa a ter marketplaces que vendem qualquer coisa e você começa a ter carga perigosa dentro, né, das embalagens, sem que você tenha conhecimento disso. Então, essa é uma preocupação. Nós já perdemos na aviação mundial 3 aviões por conta de incêndios com baterias de lítio. 2 deles pegaram fogo no solo, um pegou fogo em voo. Então, essa é uma preocupação recorrente da indústria que a gente precisa se preocupar quando pensa especialmente no comércio eletrônico. Tá? É importante também lembrar que se nós tivermos procedimentos aduaneiros simplificados e mais baratos, certamente a gente vai estimular muito o uso do avião no âmbito do comércio eletrônico internacional. Hoje a situação é um horror. Né? Meados do ano passado,
A gente tem aqui uma garrafa térmica que a gente ganhou numa rifa de colégio, e é uma garrafa europeia, de um design muito bonito, e a borrachinha de isolação ali estava ruim, estava estragando. Entramos no site do fabricante, 30 euros, compramos a borrachinha e mandamos vir para o Brasil. Desnecessário dizer, né? Ela me custou R$750 no final. Entre frete, imposto, taxa e isso e aquilo. Quer dizer, gente, assim fica bastante complicado você, né, garantir a inserção do país numa cadeia de comércio mundial, porque essa burocracia que se aplica à importação, esse excesso, esse custo excessivo, na verdade, atrapalha todo o comércio, né, uma vez que você pode também estar importando mercadorias para incluir no seu produto e reexportar. Então, nós ainda precisamos melhorar e melhorar muito a questão aduaneira no país. Tá? Dentro também desse conceito de intermodalidade, o que nós estamos fazendo para tentar aumentar a eficiência para os clientes é fazer alguns centros de distribuição, quando o aeroporto permite, né, fazer alguns centros de distribuição dentro do aeroporto, evitando que você tenha que fazer transferência de carga do aeroporto para o centro de distribuição e do centro de distribuição para o consumidor final. Com o centro de distribuição já dentro do aeroporto, você tira do avião, já armazena no aeroporto e pode fazer o despacho final diretamente. Então, a gente está buscando melhorar um pouquinho essa cadeia, a eficiência dessa cadeia. Né? O que nós temos aí em termos de tendências e oportunidades, acho que o mais claro que todo mundo está vendo é o comércio eletrônico e a uberização dos serviços. O comércio eletrônico, como eu já mencionei rapidamente, né? Você tem os marketplaces, você tem os grandes players, é uma facilidade incrível. Como eu disse mesmo, eu comprei uma borrachinha de uma garrafa térmica que é fabricada na Suécia. Imagina se eu quisesse comprar isso sem o comércio eletrônico. Como é que eu ia encontrar? Obviamente, não ia encontrar esse produto disponível. Tá? Então, o comércio eletrônico tem muito disso, tem muito dessa dimensão de facilitar a vida, especialmente nesses itens que são comprados com pouca frequência. Né? E a uberização do serviço, essa facilidade de você ter o serviço sob demanda, de você ter um aplicativo, de você ter um marketplace, onde você vai demandar um serviço, né, que está à sua disposição e é muito rápido você ter acesso a isso. Isso permite uma série de arranjos na logística. Acredito que nós vamos ver muito desenvolvimento nesse sentido para os serviços logísticos. Nós temos também uma coisa que os olhos do pessoal brilham, né? Quando a gente fala de drones para entregas no último segmento, né? Na última milha, ou nas transferências entre centros de distribuição. Eu, particularmente, sou um pouco cético. Aqui no Brasil, quando você pensa em entregas domésticas com drones, né? A gente tem todo tipo de obstáculo técnico para isso. Eu fico me perguntando como é que você vai conseguir entregar uma pizza no bairro de Copacabana com drone. Isso vai ser, né, virtualmente impossível. Dia desse eu estava no... O drone não sabe desviar de fio elétrico. Dia desse eu estava no bairro de Moema, aí você olha numa rua lá, você tem poste dos dois lados, fio dos dois lados, e para complicar mais ainda a vida, de um lado da rua o poste é de 8 metros de altura, do outro lado ele é de 6 metros de altura. Então, sabe, é muito complicado você botar um drone para entrega doméstica num ambiente assim. As cidades brasileiras não são muito adequadas para isso. Para entregas na área rural, isso é um pouco diferente. Aí, eventualmente, pode fazer sucesso quando você fala de cidades menores, quando você fala de áreas mais rurais. Né? Agora, eu acredito muito nos drones nas transferências entre centros de distribuição. Acho que dá para você fazer isso com aviões de grande porte adaptados para poderem voar sem piloto como drones. Né? A gente deve ver, a própria uberização vai levar uma reestruturação na cadeia de comercialização dos serviços de logística, isso para mim é bastante claro. Né? E nós devemos ver aí ao longo do tempo, também em função do comércio eletrônico, um crescimento das operações cargueiras dedicadas e um aumento também, né, da utilização dos porões nos aviões de passageiros. Então, de maneira geral, era isso que eu queria conversar com vocês, fazer aí um retrospecto aí de como é que foram os anos pioneiros e os anos mais recentes do transporte de carga no Brasil, qual foi o impacto real da pandemia no transporte de carga. Lembrando, houve uma mudança dos aviões de passageiros, do porão dos aviões de passageiros
para os aviões cargueiros, né, ou para os aviões de passageiros adaptados. Mas o volume total de carga não foi apreciavelmente afetado. Ele ficou mais ou menos constante, né? E, é claro, nós dependemos muito de intermodalidade no transporte aéreo, porque, né, eu levo de aeroporto a aeroporto e as pessoas não moram no aeroporto e o uso das mercadorias não é no aeroporto. Depois falamos um pouquinho dessas tendências e era por enquanto que eu tinha para conversar com vocês. Eu estou à disposição para a gente poder ter um debate e conversar um pouquinho mais sobre a intermodalidade e o transporte aéreo. Muito obrigado. Muito grato, Adalberto. Eu queria fazer um pequeno comentário de fechamento e logo devolver a palavra ao Fabrício, que vai conduzir essa fase aqui de perguntas e respostas. Meu comentário em 2 linhas. Primeiro, relembrar vocês o que eu havia dito na apresentação que fiz ao Conselho, no sentido de colocar que a ABEAR tem 3 temas centrais, né? A trabalhar para que o nosso ambiente de negócios no Brasil se alinhe ao ambiente internacional. Isso se aplica também à carga de maneira muito destacada, particularmente no combate a um excesso de regulamentação aduaneira. O Otávio mencionou isso. E também, o Adalberto, aliás, mencionou isso como um exemplo, mas também do ponto de vista dos entraves que algumas vezes a gente tem para executar e efetivar negócios pensados. Segundo, a necessidade de que o conjunto da cadeia produtiva seja eficaz. Não é? Nós, para que o voo ocorra, há um conjunto de atos antes e depois que já não são mais atos de estatais. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje nós já processamos mais voos em aeroportos concedidos do que em aeroportos da Infraero. E há uma mudança de qualidade, até bastante importante e positiva, com essas concessões, mas também há novos desafios, porque uma parte da estrutura de Estado não acompanha. Eu acabo de sair de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde um parlamentar estava dizendo que em plena pandemia o guichê, o espaço da Anvisa no aeroporto de Salvador ficou fechado 4 ou 5 dias. Por fim, é importante mencionar que de 2003 para cá a gente vive uma outra aviação, né? Vários dos senhores que trabalharam a vida inteira em setores que não tinham regulação quanto às suas tarifas e custos não viveram o que nós vivemos a partir de 2003. Mas aqueles que lembram, nos anos 90, não importa se era terça, sábado, Páscoa ou Natal, o preço de um bilhete era tabelado. Isso criava distorções de mercado absurdas. Com a liberdade tarifária, há um processo de crescimento da aviação, triplica o número de passageiros, voos e etc. E agora, esse processo de retomada está marcado por essa liberdade tarifária, com um ponto a ser considerado, particularmente por aqueles que têm interesse em construir relacionamento com o setor aéreo, que é o fato de que o mercado nacional está se recompondo, enquanto o internacional ainda sofre. No que diz respeito a passageiro, no que diz respeito à carga, não. Qual seja, há uma possibilidade bastante real de você traduzir e transportar carga internacionalmente pelo modal aéreo. Dito isso, Fabrício, eu te devolvo a palavra e você, por favor, então, agora conduza a parte final da conversa. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Antes de passar para a fase de perguntas, eu preciso registrar o nosso alcance internacional direto de Toronto. Quero aqui registrar a presença do Brigadeiro do Ar, Ari Bertolino, representante do Brasil junto à Organização da Aviação Civil Internacional. Obrigado, Brigadeiro, pela sua presença. Agradecer a presença do João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito de Santos, aqui conosco, João Bosco, Leonor Souza e Flávia Pires, da Praticagem do Brasil, Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitrar, Mário Covia, diretor da Companhia Docas do Rio de Janeiro, nosso presidente do Sudeste Export, primeiro evento da série, semana que vem, Almirante Murilo Barbosa, presidente da ATP, Flávio Benatti, diretor, vice-presidente da CNT, Otávio Grotoni, da Eldorado do Brasil, Cláudia Borges, também aqui da BTP, onde eu realizo a live de hoje. Eu vou iniciar, vejo também o Deni Março, nosso conselheiro do Centro-Oeste, secretário de Rio Verde, anfitrião também do nosso regional desse ano. Eu vou começar a nossa fase de perguntas e abro com um amigo do Nordeste Export, Fábio Saboia,
Por gentileza, Fábio. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o presidente Fabrício Campos, acredito que já acho que está por aí, e cumprimentar os painelistas, Adalberto, Eduardo e Otávio. Minha pergunta vai ao Adalberto. Há alguns anos atrás, há uns 4 anos atrás, em Recife, estudamos uma forma de atender uma líder global do e-commerce com relação a essa intermodalidade do aéreo e o marítimo, principalmente se utilizando de áreas alfandegadas, que o espaço nesses aeroportos ainda estatais é limitado e a logística de solo é bastante complicada e restrita. Até um Tupolev nós chegamos a operar em Recife para a chegada de um equipamento para uma obra de infraestrutura lá no estado de Pernambuco. Então, através do DTA, essa integração, como você frisou bem, ela é praticada, mas só que aí vai para os centros, para os CDs, ou centro de distribuição ou de logística secos, né? Como é que a gente poderia estudar? Temos restrição na legislação também portuária marítima, mas existem muitos portos, cidades, com áreas ociosas, que são alfandegadas ou podem ser alfandegadas. Como integrar, principalmente o e-commerce, principalmente o last mile, ou até mesmo a questão da liberação da sua área no aeroporto, com essa integração com os portos. Falta dizer, principalmente esses portos cidade. É uma solução que eu acredito que possa dar agilidade para escoamento e alívio, como se fosse um pulmão, mas para a operação final, para entrega. Mesmo já tem uma mão de obra prática no container de desova, na segregação, um container com capinha de celular, a gente sabe, e eu já fiz até de chip, e não é fácil, mas é uma dedicação mais voltada para o setor marítimo, já com alguma prática, salvo engano meu. A questão do combustível, quero entender como é que está essa situação, uma vez que temos alguns terminais no Nordeste bastante voltados ao combustível aéreo. E, por último, finalizando, a questão da legislação. Eu não vou dizer o que está mais avançado ou menos avançada, mas nós, o setor marítimo, também muito regulados, principalmente na questão do IMO. E eu já tive, como você bem mencionou, problemas de carga aérea que foi restrita na época, alguns anos atrás, porque não tinha previsão de como carga perigosa e a companhia aérea não permitiu o embarque. Enfim, era uma multinacional que precisava transferir para uma filial, em termos de urgência, um equipamento que tinha umas espoletas de criptonita e caixinhas de 12 quilos. Mas aquilo precisava chegar com urgência, uma multinacional líder global na área de energia elétrica. Era isso. Então, muito obrigado. E essas peculiaridades porque isso é que, de certa forma, a carga aérea, não só na emergência, como na regularidade, e a gente não pode só olhar, no caso do Nordeste, as frutas, uma questão que é sazonal, desculpe, é significativo, mas o voo que atende geralmente o Japão, porque o resto é navio, é muito pouco volume. Então, como você bem falou, a carga de retorno ela é bastante limitada, e acho que o e-commerce pode trazer esse volume desejável. Muito obrigado. Desculpe me alongar, Fabrício. Está desligado o seu microfone. Adalberto, por gentileza, seu microfone. Roberto, você está no... Pronto. O Nordeste brasileiro, Fábio, ele tem um potencial fantástico, né, como entreposto de comércio eletrônico, né? Porque se você pensa assim, a Lufthansa, né, se ela precisa vir ao Brasil para deixar uma carga, se você tiver um aeroporto no Nordeste, seja Fortaleza, Recife, Natal, qualquer um desses, né, você vai economizar para a Lufthansa provavelmente umas 8 horas de voo. Então, ela pode fazer outras coisas com o avião nesse período. Então, assim, do ponto de vista geográfico, é fantástico, né?
E sempre lembrando, né, que carga e passageiro são diferentes, né? Quer dizer, o passageiro, todo passageiro que vai volta, toda carga que vai não volta, né? Quer dizer, o passageiro não quer ficar fazendo escala. O passageiro não quer sair de São Paulo, parar em Recife, pegar um avião e ir para a Europa. A carga não se importa, a carga não está nem aí se ela para em Recife, muda de avião. Então, o potencial realmente é muito grande. Tá? Só que isso precisa ser feito de uma maneira bastante concatenada, né? Você tem qual é o problema que nós temos quando você fala em termos de comércio eletrônico internacional? Nós temos um país que é totalmente fechado, é um país que cria dificuldades para você importar, é um país que é protecionista da sua indústria. Não sei até que ponto isso é certo ou errado, não quero nem entrar nessa discussão, né? Mas o fato é que hoje você tem um potencial gigantesco para você estimular o comércio entre países, usando os marketplaces, usando os grandes players internacionais, e isso passa por uma simplificação dos procedimentos, passa por a carga. Você recebe carga pelo correio aqui no Brasil, às vezes a carga fica 30 dias, 40 dias até chegar na sua casa, porque tem todo o processamento dentro dos correios. Não pode ser assim, o mundo não funciona mais assim. Com relação à sua questão sobre... Então existe um potencial muito grande. Tá? Se você quiser pensar assim, num grande centro de distribuição alfandegado num porto, para mim isso faz todo sentido. A gente poderia tirar a carga do aeroporto, fazer em trânsito aduaneiro para um outro local, um outro recinto alfandegado, fazer um grande centro de distribuição já alfandegado. Seria uma maravilha. Você pode, inclusive, deixar mercadorias de maior giro aqui no Brasil e só paga o imposto quando ela efetivamente sai do centro de distribuição. Quer dizer, essas são as coisas, é nessa direção que a economia brasileira precisa caminhar. Tá? Eu acho um pouco difícil você pensar num centro de distribuição gigantesco dentro do aeroporto. O aeroporto normalmente tem áreas menores, né? O sítio aeroportuário é menor do que o sítio portuário. Então, normalmente, para a Modern faz sentido ter um centro de distribuição no aeroporto. Por quê? Porque a gente está falando de itens de altíssimo valor unitário, né? Então, é aquilo, num centro de distribuição pequenininha, eu ponho lá 50, 60, 70 milhões de mercadoria. Então, por isso que dentro do aeroporto vale a pena, né, com carga aérea. Mas se você puder fazer isso num porto ou numa área retroportuária, não precisa nem ser no porto organizado, numa área retroportuária que seja... Isso é um tremendo ovo de Colombo. Isso funcionaria muito bem. Tá? Em relação ao combustível, né, só lembrando, essa é uma discussão antiga, muito antiga, da aviação, né? Quer dizer, o fato de você ter ICMS nos voos domésticos e não ter ICMS nos voos internacionais, né? Então isso pega, especialmente quando você fala de Recife, Fortaleza, estão muito longe, né, do Sudeste, que é o principal foco emissor de passageiros. Então, essa é uma daquelas coisas que não faz nenhum sentido, já deveria ter sido resolvido, né? Mas cuidado, porque quando você pensa em carga, isso é um pouquinho diferente, porque não tem ICMS na passagem, né? Os passageiros não pagam ICMS quando compram as passagens, e a carga paga ICMS. Tá? Então, paga ICMS e, obviamente, como eu disse, todo o transporte é intermodal, nem aquele ICMS de 4% mais está sendo aceito pelas secretarias da Fazenda. Quer dizer, você tem efetivamente que pagar o ICMS da operação multimodal. Então, não é a mesma situação. O combustível aí passa a ter um pouco de importância relativamente menor para a operação cargueira pura. Agora, se você está falando de carga de porão do avião, aí não faz diferença, porque aí o avião é de passageiro, a carga é de porão, e aí tem o problema do ICMS de qualquer maneira. Tá? Com relação à carga perigosa, infelizmente, Fábio, aí a gente tem um manual, sem brincadeira, desse tamanho da IATA, que classifica todas as cargas perigosas. Né? Aqui tem só duas coisas que você precisa lembrar. Algumas cargas não andam de avião, ponto. Não adianta. Né? Tem umas que são totalmente proibidas, salvo em voos militares, salvo em voos ultra especiais, com pedido especial de autorização. Tá? Carga tipo TNT. TNT você não pode levar no avião.
Tá? Agora, algumas cargas explosivas você pode sim levar em avião cargueiro. Quando você está de passageiro, você não quer que tenha uma caixa de munição embaixo do seu assento que pode explodir a qualquer momento. Mas no caso de avião cargueiro, você pode levar, por exemplo, munições. Tá? Espoletas, como você falou, depende do tipo de material químico, mas provavelmente as espoletas poderiam ser levadas num avião cargueiro, tá? Não num avião misto, com passageiros e carga. Então, aí efetivamente é você ver o tipo de mercadoria, para onde ela vai, e, se for necessário, pode sempre fazer um fretamento de um voo cargueiro. Né? E com relação às frutas que você perguntou, na verdade, o Brasil já está sofrendo muito, né? Porque você tinha um canal de exportação de frutas muito confiável e muito econômico, especialmente com os aviões da TAP, que serviam os destinos turísticos do Nordeste brasileiro. Porque, de novo, você traz muita coisa da Europa, mas na hora de voltar do Brasil não tinha muita coisa para você levar. Então, as frutas eram a carga preferencial no porão desses aviões. Né? Um avião desse leva tranquilo 20 toneladas de fruta no voo de retorno, às vezes um pouco mais. Então, você está falando de 20 toneladas por dia, é um volume significativo. Né? Isso ficou bastante prejudicado agora com a pandemia, porque esses voos não foram retomados ainda e ainda devem demorar um pouquinho. Então, hoje, o que você tem de exportação de fruta ainda tem um pouco de desbalanceamento nos voos cargueiros que saem aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas você tem o custo adicional da perna, né, do Nordeste até Viracopos ou até Guarulhos. Então, ficou um pouquinho prejudicado o comércio de fruta, sim, mas é uma das coisas que o Brasil precisa melhorar muito. Né? O Brasil, por exemplo, deveria fazer como outros países fazem, trabalhar com frutas de maior valor agregado, exportação não da fruta in natura, mas da fruta processada, já embalada, prontinha para ir para o supermercado na Europa. Né? Quando você tem transporte aéreo, esse tipo de coisa é factível. Então, é importante que a indústria, né, da região fosse se programando para isso. Obrigado, Adalberto. Obrigado, Fábio. Na sequência, eu passo a palavra agora para o Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitral, nosso presidente do Brasil Hack. Antes, Angelino, quero registrar a presença do Sérgio Aquino, presidente da FENOP, presidente do Norte Export, aqui conosco. Angelino, por favor. Obrigado, Fabrício. É bem legal ver uma live com conteúdo que não seja portuário, né? E tão interessante igual o aeroviário aí. Eu queria perguntar para o Adalberto, mas ele já respondeu um tempão, não sei se eu sou obrigado democraticamente a passar para outro. Pode ser para o Adalberto de novo ou não? Pode, né? Porque ele elencou uma série... Hã? Pode perguntar. Ele elencou uma série de oportunidades aí, futuras para o mercado de carga aérea. No momento, eu estou desenvolvendo um modelo de negócio para os terminais alfandegados portuários, que é entrepostagem industrial. Montar uma área industrial alfandegada dentro do porto, lá na proximidade do porto. Mas eu não estou fazendo nada mais, nada menos que copiar, imitar uma instalação que está bem sucedida, que foi colocada no aeroporto de Confins. É a única entrepostagem industrial que tem em área alfandegada até agora, funcionando, é essa lá na área alfandegada do aeroporto de Confins. E queria ver se vocês aí do setor aéreo consideram que isso é um caso isolado ou é uma tendência, tende a crescer esse tipo de instalação? Eu, pessoalmente, acredito muito no crescimento disso. Né? Se você for olhar outros países não têm isso de entrepostagem. Você é um operador logístico, você tem o seu armazém, você tira a mercadoria do porto ou do aeroporto, leva para o seu armazém. Não precisa ser entrepostado, não precisa ter fiscal, carimbo da Receita Federal, porque lá você tem uma confiança maior nas cadeias de comércio e nos comerciantes, né, nos operadores logísticos. Então, é uma lástima que a gente ainda dependa disso, quer dizer, do carimbo, do selo de aprovação para você desenvolver esses negócios. Agora, eu vejo isso com um enorme potencial, e como eu falei, você traz as mercadorias, deixa elas entrepostadas ali, e você só paga os impostos quando você nacionaliza. Na aviação, nós usamos muito isso. Muitas empresas de maior porte, que têm um volume maior de importação de peças, ela tem seu próprio entreposto.
E esses entrepostos, antigamente, precisavam ficar numa área cercada, trancada, só o fiscal da Receita tinha a chave. Hoje não, hoje já é um pouco mais simples, né? Ainda tem que ser uma área segregada, ainda tem que ser uma área com só 1 ou 2 pessoas com acesso, mas você já tem a supervisão remota da Receita Federal, você faz a solicitação por via eletrônica. Então, na verdade, na aviação a gente já usa esses depósitos entrepostados, né? É que essa entrepostagem industrial, um potencial incrível para isso. Essa entrepostagem industrial permite que, além da carga ficar armazenada, ela possa ser manuseada, montada, juntada com peças, inclusive nacionais. Então, agrega um valor sem pagar o imposto. Isso é que é a diferença. É aquela questão do aeroporto indústria que tem lá em Confins, né? Como aeroporto indústria, só Confins que tem autorização até o momento. Na sequência, eu passo agora a palavra, aqui, direto da BTP, César Meirelles, nosso presidente do Conselho Internacional. Bom, boa tarde, amigos, amigas. Queria, antes de mais nada, cumprimentar a todos com muita alegria, fazendo das palavras do Caputo as minhas. Parabenizo o Fabrício Campos e pela escolha do tema, juntamente com o Eduardo Sanovics, nosso grande amigo. Quero cumprimentar aqui outro grande amigo, Adalberto Federiano, e cumprimentar o Otávio Meneghetti pela fala lúcida e atual de vocês todos. E agradecer a vocês por ter trazido esse tema a debate. Eu e Angelino temos conversado tanto que a gente está se comunicando com Bluetooth. Tá certo? Temos conversado muito sobre esse tema. Então, eu, sem querer repetir as falas do Angelino, a fala do Angelino, que foi uma fala extremamente atual diante do que nós estamos preocupados no Brasil Export, mas eu quero aproveitar a presença de outro grande amigo, que é o Vantini, que está aqui presente, e é um defensor bastante enfático da região do Vale do Paraíba. E aí eu queria pegar um pouco das falas muito bem postas de todos os senhores, e um ganchinho aí da fala do Angelino e do Adalberto. E aí a pergunta vai solta, Eduardo, você é o comandante, por favor, distribua. Mas é exatamente nessa nova onda que estamos vivendo, né, de mudança de legislação. Ainda que, conversando com nossos 2 amigos aqui, Molitsas e Campos, essa história de entreposto aduaneiro que a gente fala que é moderno e é novo, isso é mais antigo do que, sei lá, né, do que aquelas fotos que Adalberto nos brindou há pouco tempo atrás, né? O que acontece é que tudo no Brasil, a legislação ela anda a um compasso diferente da economia e da tecnologia. Esse é um fato verdadeiro. Mas eu queria fazer de novo uma pergunta, mas obviamente ela, ainda que seja uma pergunta próxima ao que já foi posto, mas eu queria aproveitar uma região que ela é muito profícua e ela traz muita riqueza, que é o Vale do Paraíba, nesse contexto que o Angelino colocou, do novo, entre aspas, bem entre aspas, por favor, senhoras e senhores, do novo entreposto aduaneiro do Brasil, porque está pronto. São José dos Campos é uma região que ela tem dádivas postas, vantagens comparativas ricardianas e competitivas de porta, bastante vastas para serem discutidas, né? O que é que vocês acham? Temos condição de constituir ali no Vale do Paraíba para redinamizar, returbinar uma região tão pródiga, né, com um aeroporto, entreposto aeroportuário alfandegado, para que a gente possa, Adalberto, com essa tua aula que você deu aí, tão bacana, né, poder dar uma dinâmica legal à região, fazendo pontes, né, intermodais, e porque hoje o entreposto aduaneiro, da forma como ele está, não necessariamente você tem que trazer só a via aérea. Você pode pegar carga via DTA do Porto de Santos, pode pegar via DTA do aeroporto de Viracopos, pode trazer de onde for, né, e utilizar aquela região, né, com um ato declaratório específico para operar aquela atividade. O que é que o meu professor Eduardo Sanovics, para não ir direto para o Adalberto, talvez ele já queira
transferir direto para Adalberto, o Otávio, mas aí o comandante aqui, Eduardo Sanovic, eu vou passar para ele para que ele distribua da forma que ele julgar melhor. Muito obrigado e parabéns a vocês e muito obrigado pela aula, que foi excelente essa discussão aqui conosco hoje à tarde. Mestre, todas as nossas empresas hoje podem voar para qualquer canto. A Latam, por exemplo, tem um aeroporto quase que só dela ali em São Carlos, onde faz o centro de manutenção. E quando ela começou a voar pingando em São José dos Campos, para quem, como você e eu, já tem cabelos grisalhos, lembra do começo. Então, para ser mais aprofundado nesse tema, eu queria pedir para o Otávio fazer a primeira fala a respeito disso, e depois a Adalberto complementa, com todo carinho aqui. Não, tudo bem. Eu acho que a minha fala ela vai ser mais de indivíduo do que efetivamente aqui representando a empresa, tá? Obviamente, quando a gente fala de entreposto, né, e até um pouco tomando aí o que o Adalberto comentou, né, a gente está colocando um processo intermediário dentro de um fluxo, dentro de um sistema. Então, à medida que você coloca isso, né, numa cadeia de logística, você, por natureza, você está criando um sobrecusto adicional, né? Eu entendo que a tua pergunta ela vem no sentido de desenvolvimento regional, né? E aí eu acho que a discussão ela vai por outro caminho, né? Porque sempre que você tenta incentivar de alguma forma, né, algo que, por custo e eficiência, ela fica, né, deslocada do contexto, ela tem que ter uma razão, né? E a razão ali eu vejo que é o desenvolvimento regional. Então, quando você fala de entreposto, em teoria, né, ou processos logísticos, aduaneiros, fora de onde você tem escala efetiva, né, de produção, e aqui a escala, eu acho que a gente tem que olhar ela muito aberta, né? Ela não pode ser um nicho específico, né? Você tem que ter um pouco, conceitualmente, né, um pouco de indústria, você tem que ter um pouco de, não sei, confecção, você tem que ter autopartes, você pode ser que tenha um químico, pode ser que tenha alguma coisa diferente de logística, enfim. Você tem que ter um mix, né, para que você, de fato, tenha cadência, né? Porque, senão, né, você começa a concentrar. E sempre que você concentra, você gera um risco adicional e uma dependência adicional, né? Então, não quer dizer que a gente não tenha que fazer como o Brasil, tá? E a gente vê isso, né? E é engraçado, né? A gente, como transporte aéreo, a gente opera, né? Muitas zonas que você está comentando, por exemplo, com entreposto, né, algum processo diferenciado de logístico e etc. Mas a gente vê muito, por exemplo, né, os estados, né, com determinados incentivos produtivos para setores logísticos, para setor manufatureiro, eletroeletrônico, alguma coisa diferente, né? Então, e eu acho que isso acaba criando uma dinâmica para o Brasil, né, que acaba sendo muito mais desenvolvido em determinadas regiões. Então, dependendo, minha resposta, né? Acho que dependendo de como você constrói, né, o entreposto, né, e dependendo do mix do que você vai colocar como atrativo local, né, ele vai sim puxar desenvolvimento e ele vai sim puxar demanda, né? A gente tem que sempre lembrar da escala, né? Então, olhando o meu chapéu como Latam, né, se a gente não tem escala, eu não consigo colocar oferta diária, né? Ou seja, se eu não tenho demanda, se eu não tenho necessidade pelo produto e quantidade, eu não consigo colocar uma escala cargueira naquela operação, né? Hoje a gente, por exemplo, né, tem as escalas pontualmente no Nordeste, né, que a gente tem serviço regular, temos em Vitória, fazemos ali no Rio de Janeiro, Cabo Frio, fazemos São Paulo, Florianópolis, fazemos Brasília, Manaus, mas, obviamente, né, a gente precisa ter demanda e para que você tenha demanda, você tem que ter mix, porque se você vive de algo muito específico, você vai concentrar risco. Em algum momento, esse risco, né, ele pode te inviabilizar uma operação depois. Então, acho que isso é um pouco do meu comentário. Alberto? Eu só queria o Otávio está coberto de razão. É tudo uma questão de escala, né? Quando a gente pensa no Vale do Paraíba, e particularmente em São José dos Campos, se você olhar de maneira teórica, é perfeito. Por quê? Porque você tem um porto que tem, né, do ponto de vista de acesso aquaviário, é fantástico, mas que tem uma deficiência enorme de retroárea, que é o Porto de São Sebastião.
Quer dizer, então, em princípio, você poderia fazer a retroárea do Porto de São Sebastião no Planalto, lá próximo de São José dos Campos. Você já tem ali a MRS que está passando, ligando ali Rio de Janeiro e São Paulo com ferrovia, que você pode integrar mais ainda, fazer uma intermodalidade ainda maior para itens que não sejam de valor agregado tão elevado assim. Né? Você tem um aeroporto fantástico lá. Quer dizer, então, quando você olha, os elementos estão todos aí. Mas o que você precisa? O Otávio, como eu disse, está coberto de razão. Se você vai colocar uma entrepostagem, que é uma atividade adicional na cadeia logística, em princípio, que não é necessária, para que ela seja economicamente eficiente, né, você tem que ter uma instalação muito grande, um volume muito frequente, maneiras econômicas de tirar a carga de São Sebastião, levar para São José dos Campos. Né? Você precisa que isso funcione, e isso funcione com escala, com tamanho. Então, o grande desafio é esse. Porque se você for pensar ali de Jacareí, de São José dos Campos, você tem acesso fácil ao Rio de Janeiro, acesso fácil a São Paulo, acesso fácil a Fernão Dias, com aquele monte de empresas de autopeças que se mudaram para lá. Então, quer dizer, sabe, aquilo, se você olhar no mapa, você fala, aqui é o ponto. Agora, se você não conseguir desenvolver um projeto que tenha volume, que tenha escala, fica só uma ideia, você não consegue né, gerar as eficiências necessárias para que o projeto fique de pé. Então, é um desafio e tanto. César, tu viu que eu fico em silêncio, porque com duas feras dessa é melhor escutar do que falar, né? Fabrício, te devolvo agora. Doutor, mas você é professor, viu, amigo? Você é fera, doutor Eduardo. Eu vou na sequência, falando de fera, passar a palavra para o nosso conselheiro do Nordeste Export, Carlos Maú. Carlos tem sido grande parceiro lá do Conselho do Nordeste. Por favor, Maú, suas considerações. Bom, primeiramente, boa tarde e agradecendo mais uma vez, Fabrício, a participação. Cumprimentar o Brigadeiro Bertolino também por essa ilustre presença e participação com a sua bagagem, que vem de muito tempo aí dentro do tráfego aéreo. Eduardo, prazer em estar novamente com vocês. Prazer, Otávio. Adalberto, pelas palavras e essa grande experiência aí que você nos deu aí de aula, né? E uma consideração que eu gostaria de apresentar aos senhores é mais uma, assim, a gente viver um pouco do que foi a carga aérea no Brasil do passado, né? Onde a gente, quando se falava em carga aérea, a primeira imagem que vinha à nossa cabeça era grandes aviões e grandes terminais aeroportuários, né? Eu queria que o Eduardo pudesse assim também conduzir para quem seria o melhor. A gente ainda pode viver no Brasil aí do futuro, né, com as novas concessões, com os novos entrantes que com certeza virão, né, com relação às empresas aéreas também. A gente pode voltar a ter essa perspectiva de ou isso já é uma coisa fadada a não existir mais, ou seja, grandes cargueiros operando no Brasil e, em consequência disso, grandes terminais ainda aeroportuários, ou a gente não tem essa tendência novamente a vislumbrar isso? Eu vou pedir, Carlos, para cada um falar, mas gostaria de colocar aqui. Eu, pessoalmente, acho que vale a pena fazer dois comentários. Primeiro, nós, enquanto setor, fomos derrotados no debate inicial sobre a concepção de concessões. Nós defendíamos que as concessões se dessem com o ganhador sendo aquele que oferecesse a menor tarifa, ou seja, aquele que cobrasse menos de usuários, passageiros do conjunto da cadeia para operar, o que jogaria o conceito competitividade e eficiência à frente de todos os outros. Acabou vencendo naquele momento, isso era 2012, o conceito de maior outorga, ou seja, de maior arrecadação. Isso conduziu a um modelo que, na nossa opinião, hoje atende melhor, inegavelmente. Os aeroportos hoje concessionados vão ofertando uma qualidade muito superior ao que a gente tinha antigamente, do ponto de vista de operação, tanto para passageiros como para operadores, mas a custos que vêm subindo. Chegamos a ter tarifas aí subindo 1.300%. Isso, para que essa introdução? Para dizer que o nosso papel na definição das infraestruturas portuárias
essa opinião, como eu a vejo. Eu gostaria que o Otávio primeiro, depois o Adalberto, também se pronunciasse. Bom, aproveitando, né, como o Adalberto e o Eduardo comentaram bem, né, você tinha uma relação, né, de oferta de voo que a gente, como passageiro, tinha, né, que era inacessível, né, até 2000. E depois disso, você vê o crescimento que foi o mercado aéreo brasileiro. Hoje, o mercado aéreo, se eu não me engano, Adalberto me corrige, né, pré-pandemia, era o terceiro maior mercado doméstico do mundo, ou quarto, alguma coisa assim. E isso, ele está refletido no porão da aeronave. Então, a gente observar, né, o que existia no passado, com as operações cargueiras como referência, hoje ela acontece no porão das aeronaves, né? Então, por exemplo, tá? Rota São Paulo-Salvador, né, ou São Paulo-Recife. Eu não sei, a Latam operava pré-pandemia 15 a 20 voos, a Gol, 15 a 20 voos, a Azul, sei lá, outros 15 a 20 voos. Então, se cada avião, em teoria, leva 2 toneladas, a gente está falando de uma oferta teórica de 120 toneladas. Um cargueiro 737, operado pela Modern, a gente está falando que deveria fazer 6 voos por dia para cobrir a capacidade disponível do bed do passageiro. Tá? Um cargueiro 767, né, você tem que ter 2, 3 voos. Né? Lembrando, né, um cargueiro, como ele sai com muita carga, você precisa ter uma antecipação do corte, né, da carga para você trabalhar ela e colocar dentro do avião, né, e invariavelmente você vai ter pressão por escala. Né, e a pressão por escala, ela vai te pressionar em tarifa. Tá? E aí vem um pouco dessa discussão. Né? Eu acho que o Brasil tem aquela expressão em inglês, né, one size fits all, né, um tamanho vai servir para todo mundo. Eu acho que cada mercado vai encontrar, né, invariavelmente o ver efetivamente dedicada em cargueiro acaba sendo o correio, né, com RPN, com a rede postal noturna. Que também, eu imagino, que exista uma discussão, né, por eficiência e por custo, né, porque não é todo trecho que você tem carga. E esse é o grande complemento que o BEL, né, que o avião passageiro dá, né, porque, como eu comentei no início, né, você vai encontrar carga, por exemplo, origem São Paulo, né, mas talvez você não encontre carga origem Salvador, né, na mesma proporção. Então, você colocar uma estrutura, um ativo, né, um cargueiro, né, diferente, que o passageiro está sendo pago toda a operação passageira de negócio, né, quando você olha o cargueiro, você tem que pagar todo o custo dele de investimento, piloto, combustível, né, e você não está rateando essa conta com ninguém, você colocar ele só para fazer uma rota, né, um destino, um fluxo, e na volta você não ter carga suficiente, é onde que eu acho que os dois negócios vão coexistir. É difícil você fechar essa conta. É muito difícil você colocar uma estrutura escalável, né, Brasil operando, né, a todo momento. Por isso, a rota cargueira do Brasil, porque ela tem demanda subindo, peças, insumos, comida, e ela tem demanda descendo, né, que traz produto acabado. Então, ali você tem uma relação de balanço que te paga ter uma operação, né, ela te ratifica ali, você consegue ratear, o valor do ativo e tudo. Diferente, talvez, das outras, que você vai encontrar uma competição de passageiro e de porão muito grande, porque você tem disponibilidade. Bom, muito esclarecedor. Alberto? Bom, de novo, o Otávio foi bastante assertivo, né? Se a gente não tiver volume, é aquilo, todo passageiro vai e volta, a carga só vai, ela não volta. Então, quando eu pego um Boeing para levar para Recife e 20 toneladas para voltar, senão a tarifa que eu tenho que cobrar na ida tem que ser o dobro, né? Então eu preciso, né? Também não adianta eu fazer um voo por semana para Recife, né? Porque de caminhão você chega em 3, 4 dias. Então, se eu for fazer um voo por semana, você não tem atratividade nenhuma. Então, dependendo do volume total de carga para cada localidade, você vai ter vários arranjos, né? No nosso entendimento, o primeiro arranjo, né? Primeira forma de você se integrar na malha de
carga aérea do país é com o porão dos aviões de passageiros, porque os aviões de passageiros chegam a todas as capitais do país e outras tantas cidades, são 110, 120 cidades que a gente está tendo hoje. Então, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando você vai ter um avião de um novo tamanho, a gente já está trazendo um avião aí na faixa de 7 toneladas para poder pegar esses mercados de densidade média, e depois você tem os mercados maiores, né, de 20 toneladas, e alguns mercados, como o mercado de Manaus, aonde um 767 de 50 toneladas funciona muito bem, porque realmente a demanda é muito forte, né? Agora, nós temos uma questão que é muito séria. Todos os aeroportos brasileiros têm terminais públicos de passageiros. Qualquer empresa aérea chega e para no terminal público de passageiro. A carga não foi desenvolvida assim. Eu tenho terminal público de passageiros em Brasília e em Salvador. Em Recife eu não tenho terminal público de carga. Em Recife eu preciso ter um terminal próprio de carga. Eu preciso pegar um prédio, reformar, adaptar para o meu uso de carga. Para a Latam a mesma coisa. A Latam tem uma rede incrível aí de terminais de carga pelo Brasil inteiro. Agora, a gente que está construindo uma malha, eu prefiro botar dinheiro em avião do que em tijolo. Então, para a Modern, é muito mais difícil colocar um novo destino, né? Porque, além de ter o risco de precisar desenvolver o mercado, eu ainda vou precisar construir o meu terminal de carga ou adaptar meu terminal de carga. Então, esse é um problema. Foi assim que foi estruturado. Terminais de carga são privados, são operados pelas próprias empresas aéreas, não são operados pelo operador do aeroporto. Aliás, desculpa, tem a exceção também em Manaus. Em Manaus, a Infraero que opera o terminal de carga. Mas ela fez assim porque lá tinha um volume muito grande, né? Então, era importante que, em algum momento, isso fosse flexibilizado também, né? E só retomando o que o Eduardo falou no começo, gente, pelo amor de Deus, né? O setor portuário está discutindo a desestatização. Pelo amor de Deus, não deixem a desestatização dos portos ser definida por maior outorga. Pelo amor de Deus. Tem que ser definida por menor tarifa. Porque é assim que você transfere o benefício da eficiência, né, para a sociedade. Então, essa é uma briga que vocês têm que ter agora. Não pode deixar para o mês que vem. Obrigado, Adalberto. Professor José Vantini, suas considerações? O som. Está sem som, Vantini. Continua sem som. Deve ter alguma coisa. Porque ele está habilitado. Ok? Agora sim. Tá bom. Então, tá bom. Fabrício, muito obrigado pela oportunidade. O César me passou a bola, eu tenho que chutar para gol, até para... Foi da bola até há pouco tempo, grande parceiro. Nós temos o Mário Povia, que foi presidente do CAP de São Sebastião, desde quando eu estou lá como conselheiro. Nós temos o Adalberto, que já esteve conosco aqui em São José, discutindo a nossa realidade. Nós não temos... Primeiro, o aeroporto São José dos Campos, ele está, através de convênio de delegação, para a prefeitura integral, né? Isso, os estudos realizados vão para o ar, o site da prefeitura, no dia 15 de julho, de forma tal que todos poderão conhecer e saber as oportunidades, especialmente, Adalberto, no que diz respeito a um tema que você explorar de uma forma muito boa, é o uso do compartilhado, né, da operação marítima e aérea através de instalações alfandegadas. O segundo ponto que eu queria atualizá-los é que o Porto de São Sebastião também estará, no primeiro trimestre de 2022, passando para a iniciativa privada. É a nossa expectativa. É um pouco mais complexo, as pontas ainda não fecharam, mas é a expectativa. O terceiro ponto importante, nós temos nesse triângulo que nós estamos em São José dos Campos, além das excelentes rodovias, nós temos 4 áreas alfandegadas. Uma em Jacareí, que é ao lado de São José, outra em Taubaté, que é a Lacma. O próprio TECA, Terminal de Carga, é alfandegado aqui em São José e vai para a iniciativa privada a partir de 1º de outubro.
e temos também o nosso Porto de São Sebastião, com uma tremenda área alfandegada. Então, temos esse estudo, é um plano de desenvolvimento logístico da região metropolitana do Vale do Paraíba, mas, como disse o Adalberto, tudo está na teoria por enquanto. Mas, como meu amigo César Melo diz, eu não perco a esperança e continuo lutando. Um dia vai dar certo. Um dia a lógica vai prevalecer. Muito obrigado a todos vocês, viu, por isso. Eu vou passar agora perguntas do Dr. Mário Covia, nosso presidente do Sudeste Esporte, diretor da Companhia Trocas do Rio de Janeiro, anfitrião agora do evento do Come Júlio. Mário, por favor. Obrigado, Fabrício. Esperamos todos aí participando do nosso evento do Sudeste Export, já na semana que vem. E eu queria... Bom, eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é mais uma curiosidade, né? A gente, no setor portuário, tem sempre muita demanda em termos de política pública, de atualização de legislação. Eu queria saber, no setor aeroportuário, como é que está isso? A legislação está adequada? A regulação está em bom nível, né? Ou se vocês têm aí uma pauta grande, enfim, de formulação de política pública, de definições de política pública, e também com relação à regulação ou à legislação do setor. E a segunda pergunta, eu acho que o Adalberto falou um pouco disso, da questão dessa esquizofrenia tributária. Gera uma expectativa aí positiva para o setor de vocês. Acho que o Otávio podia responder uma e o Adalberto outra. Deixa eu fazer uma introdução. Aquele primeiro eixo que eu mencionei na minha fala, o alinhamento à agenda internacional, ambiente de negócio internacional, por baixo dele está todo o nosso debate com a agência reguladora, que já, no caso da ABAR, já tem quase uma década nessa pauta. A notícia positiva é que a agência vem melhorando desde que foi criada, no sentido de construir uma estrutura de 12 anos, um conjunto imenso de funcionários, e a sua própria direção também cada vez mais vai amadurecendo, cada vez que vai trocando e se esticando nesses cargos. O que está acontecendo? Nós já temos uma prática de debater previamente a pauta regulatória do ano seguinte. Isso já vem há alguns anos. Estas pautas têm seguido uma lógica muito interessante de debate e consolidação final, e eu te diria que o contencioso ao longo desses 10 anos diminuiu. Então, esse é um dado positivo. Ele não se esgotou, nós ainda temos pautas a enfrentar. As mais complexas estão naquilo que a gente chama de judicialização da aviação. Eu vou te dar um dado, mencionar a Latam, que está aqui presente. A Latam Brasil, no ponto de passageiro, é responsável por 50% das operações do grupo, mas no Brasil nós temos 97% dos processos judiciais. Pegamos dos Estados Unidos, tinha antes da terra do processo judicial, são os Estados Unidos, lá eles tinham 170 processos, aqui tinham quase 1.500. Por quê? Porque o Brasil é uma espécie de pântano jurídico do ponto de vista da aviação. Nós aderimos aos acordos internacionais, mas eles não estão consagrados internamente, então isso é um trabalho nosso enorme, que envolve STF, CNJ e agência reguladora, e há outros que estão nesse processo. Algumas vezes nós ganhamos, outras perdemos. Uma que perdemos foi a que mencionamos agora aqui da concessão. O Adalberto fez esse apelo pela tarifa e não pela outorga, para vocês ficarem de olho no assunto portuário. E ganhamos outras bastante relevantes e importantes. Então, eu te diria que o cenário hoje é melhor do que há uma década, mas a agenda segue em aberto. E eu compartilho aqui com o Otávio, depois Adalberto, se quiserem complementar uma questão específica. Não, o que eu ia reafirmar o que você falou, né?
colocar, né, que muitas vezes você citou, né, na pergunta sobre o OCDE. A gente tem vários casos que a gente assina as convenções mundiais e a gente não pacifica ela internamente. E é o que o Eduardo comentou, né? Então, a gente vira um imbróglio jurídico para a gente tratar, né? E isso, para a gente, é custo, dor de cabeça, né? E mais do que isso, morosidade, né? Então, eu também compartilho aí um pouco a visão do Eduardo, né? A gente caminhou muito com a agenda, né? Eu acho que o importante, né, é a gente ter claro qual é a agenda que a gente quer seguir junto, né, pela associação, quais são as agendas individuais, né, que cada companhia aérea pode tocar também. Mas o que eu percebo, honestamente, por exemplo, quando a gente leva determinados temas, a gente ainda enfrenta, né, o que pode parecer uma agilidade da ótica do serviço público, né, que, óbvio, o que é hoje é melhor do que no passado, mas quando a gente compara com práticas internacionais, a gente é muito moroso, né? Então, é muito difícil, né, a gente tratar dos processos aduaneiros, né? É muito difícil a gente ver a nossa complexidade de legislação tributária, né? E isso tudo, né, para os olhos de quem está fora, né, querendo fazer um investimento, ou um cliente que quer fazer uma transação, percebe o Brasil, né, com um risco adicional, com a morosidade adicional, né, com uma certa confusão do que efetivamente ele tem que cumprir, porque em um determinado, uma aduana deu, não sei, né, teve que explicar de uma forma, na outra ele teve que explicar de outra, em um ficou 2 dias, na outra ficou 10 dias. Então, isso institucionalmente, né, o que a gente sempre fala de risco Brasil, né, é como é traduzido, né? Então, a gente acaba sendo um lugar mais difícil de fazer negócio, um lugar mais sensível, difícil de entender tributariamente, né? E um pouco do que comentou o Eduardo, né? Judicialização, né, enquanto você não pacifica aquilo que você está assinando internacionalmente. Então, acho que isso é um ponto de atenção muito grande para a gente, tem caminhado, mas eu acho que a gente poderia ser muito mais ágil. Alberto? Bom, Povi, eu acho que a grande diferença que eu vejo é que a aviação, como a gente conhece, ela começou em 1944, né? Quando estava se aproximando o fim da Segunda Guerra Mundial, o pessoal estava desesperado porque precisava arranjar emprego para aqueles soldados todos, né? Quer dizer, que eu faço, eu ensinei o cara, só treinei o cara a explodir bomba e matar os outros, aí o cara vai voltar para casa, o que eu vou fazer com ele, né? Então, as pessoas tiveram um bom senso e falaram, bom, eu não sei o que você vai fazer com o soldado, mas com os pilotos deixa comigo, né? A gente vai aqui desenvolver uma nova atividade econômica, a gente vai desenvolver a aviação civil internacional, né? O brigadeiro Bertolino está lá na sede da OASI, lá em Montreal, que é o que resultou disso, né? Quer dizer, em 1944, com a Convenção de Chicago, a gente começou a ordenar a aviação civil internacional. Então, nós temos um ambiente na aviação civil que é muito mais padronizado do que nas outras atividades, porque ele foi pensado dessa maneira, ele foi construído para ser dessa maneira. Então, a gente tem, quando o Eduardo fala das disputas que a gente tem com a ANAC, sabe, elas são assim, infinitamente menos complexas do que outros setores têm, né? Por quê? Porque a nossa regulação toda ela é muito mais homogênea. Então, nesse sentido, acho que a gente não tem dificuldades tão grandes quanto vocês enfrentam às vezes, né? Por outro lado, quando você fala em termos da facilidade de fazer negócio, o Brasil, em algum momento, precisa entender que você não pode ter um país tão fechado. Eu confesso, não sei como é que andam as estatísticas, mas tipicamente o Brasil tinha a corrente, né? A corrente de comércio internacional do Brasil era tipicamente 15% a 20% do PIB. Eu não sei se alguém aqui tem algum número mais atual, mas isso era o normal. Quer dizer, quando você pega importações mais exportações e compara com o PIB, dava alguma coisa entre 15% e 20%, né? Na Austrália era 90%. Então, é aquilo, você precisa ter um país mais aberto para importar muito mais, para poder exportar muito mais. Se você importa mais máquina, mais equipamento, matéria-prima de melhor qualidade, você faz produtos que são mais competitivos. Quer dizer, o Brasil continua ainda amarrado, né, à política lá dos anos 40, de assimilar nacional, proibição de importação. Quer dizer, a gente já deveria ter abandonado
essa política há algum tempo. A gente já deveria ter migrado para alguma coisa mais moderna. E isso na verdade, amarra todo o nosso processo aduaneiro. Gente, uma vez, numa reunião do DEINFRA, da Fiesp, sinceramente, eu não sei quem foi que levou, Povia, mas você vai saber disso, né? O cara levou uma fotografia, né, do volume de papel que era necessário apresentar para atracar um navio no porto. Tinha 2 mesas desse tamanho, volume de papel coberto em cima, eram 2 mesas cheias de papel. Era um absurdo, né? Agora isso foi resolvido. Como? Aquele monte de papel foi para dentro do computador. Você não tirou nada. Tudo que estava lá, né, agora está dentro do computador. Quer dizer, para quê? Será que precisa de tanta coisa? Será que não dá para você fazer uma engenharia de valor nisso, né? Quantos daqueles documentos efetivamente são necessários? Quantos desses documentos trazem valor para o processo aduaneiro? Quanto é só burocracia, tradição, e estou fazendo porque sempre foi feito assim, né? Então, eu acho que a gente precisa muito de um choque de modernização. A gente vem melhorando, eu sou testemunha disso, não posso negar. A gente melhorou muito desde como era no passado, né? Eu já tive que brigar para evitar que o avião da Motorola fosse apreendido no Brasil como contrabando, porque o cara decolou de um avião, de um aeroporto, e foi para outro sem autorização, e queriam dar perdimento no avião. Quer dizer, sabe, as coisas melhoraram um pouco, mas ainda assim a gente precisa melhorar mais ainda, muito mais, para que a gente possa ser mais competitivo em nível internacional. Muito obrigado, Adalberto. Nós encerramos nesse momento a fase das perguntas. Recebi outras, vou depois estar encaminhando aos nossos convidados. Para as considerações finais, eu gostaria inicialmente de passar a palavra ao nosso presidente do Conselho, José Roberto Campos. Muito boa noite a todos. Eduardo, Adalberto e Otávio, obrigado pela aula que nós recebemos, e tenho certeza que o tema do transporte de carga no setor, na área aérea, é muito importante para o nosso país, e temos sim que modernizá-lo através de tirar a burocracia que impede muitas vezes o seu sucesso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Campos. Fazendo a ordem inversa, então, das apresentações, eu vou iniciar. Adalberto Febeliano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença nesta tarde. As suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. Na verdade, eu gosto sempre de pensar que nós precisamos melhorar a logística do país, né? A nossa logística é 14%, 15% do PIB. O custo da nossa logística é 14%, 15% do PIB. Em outros países desenvolvidos, isso é 5%, 6%. Então, em cada produto que a gente compra no supermercado tem 10% de custo que não precisava estar lá. Nós precisamos melhorar muito a nossa logística, né? E isso passa pelo trabalho de cada um de nós, e é aquilo, né? Tem que pegar e resolver uma coisinha de cada vez, porque se quiser resolver tudo de uma vez, não vai dar. Então, tem que pegar objetivos pequenos, mas que sejam alcançáveis, e trabalhar por isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, e estou à disposição de vocês se vocês quiserem conversar qualquer coisa sobre isso. Muito obrigado, Adalberto. Na sequência, Otávio Meneghetti, desculpa. Por favor, Otávio, suas considerações finais. Agradeço, né, o tempo de vocês, a disponibilidade. O setor aéreo no Brasil é menos de 1%, né, de toda a carga movimentada. Então, a nossa matriz, né, ela ainda é muito concentrada. Aqui, né, as perguntas do que vive, né? Aproveitando o que o André falou, né, a logística está conectada, né, e a gente vive, né, na prática, vocês vivem em processos, né, em desafios, né, em dificuldades de infraestrutura, né, dificuldades também ou desafios ali para a gente ver como melhora o arcabouço, né, regulatório, aduaneiro, tributário. Então, eu acho que é muito legal identificar isso também em vocês, porque eu vejo que a briga, né, e o desafio ele está comprado, né, entre todos nós. Então, contem conosco, né, muito obrigado pelo tempo e obrigado pelo tempo de vocês também. Obrigado, Otávio. E agora sim, Eduardo Sanovic, mais uma vez, Eduardo, obrigado. Obrigado pela grande apresentação na tarde de hoje. Tema muito importante,
Hoje, agora há pouco, nós estivemos reunidos na CNT, Eduardo é vice-presidente da CNT também, e lá foi tratado muito da questão da intermodalidade, né, da multimodalidade, e com certeza o setor aéreo é fundamental nesse quebra-cabeça. Então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais. Grato a você, Fabrício, Campos, todos os colegas. A ideia dessa conversa é exatamente um pouco, agora falando com toda a seriedade, da brincadeira que eu fiz na abertura. Eu creio que o Brasil Export, na medida em que incorpore a aviação como parte da sua agenda, possibilita que o conjunto dos colegas aqui que trabalham em outros modais e tem uma contribuição importantíssima para o país, para a economia, para o ambiente de negócios e para a logística da nação, possam ter também na sua agenda esse tema que nós estamos colocando aqui. Portanto, essa é uma medida, a ideia de ter esse debate é no sentido de construir essa integração, da forma mais construtiva, participativa e a todas as mãos possíveis, coroando com esse evento que você está consolidando aí junto à CNT esse ano. Então, meu agradecimento a você e particularmente ao Adalberto e ao Otávio, que aceitaram o convite para compartilhar conosco 2 horas de um tema que eu confesso aqui que eu sou um iniciante, certo? Eu sempre ouço mais do que falo, porque estou procurando aprender ainda. Obrigado, Eduardo. Obrigado mais uma vez. Agradeço a todos os nossos conselheiros de norte a sul do país. Agradeço mais uma vez ao Brigadeiro Bertolino, direto de Toronto, e aqui também o registro do nosso Conselho Internacional. E continuamos com a programação do Brasil Export. Amanhã temos uma programação às 15 horas e depois a sequência da semana. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo final de tarde, né? Início de noite, e até amanhã. Obrigado, parabéns. Parabéns, Fabrício. Parabéns, Campos. Todos. Parabéns. Parabéns, pessoal.